Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, 13 de agosto. Hoje vamos falar sobre a terceirização da educação infantil aqui em Goiânia. E também temos informações sobre saúde, meio ambiente e também sobre violência contra a mulher. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, hoje eles estão amarrados, e também tenho olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. O professor é quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio, onde nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre nós dois, onde agora está o nome do Conexões. E é nessa tela que daqui a pouco vão aparecer a nossa entrevistada de hoje e também as nossas matérias do dia. Mas para começar, a gente vai para o nosso giro rápido com informações nacionais e internacionais. O Fundo Soberano da Noruega anunciou ontem que vai tirar... Vamos de novo aqui a informação. O Fundo Soberano da Noruega anunciou que nessa terça-feira espera tirar investimentos de mais empresas israelenses, como parte de uma revisão contínua de investimentos no país. Isso por causa da situação na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Essa revisão começou na semana passada, depois de notícias na mídia de que o fundo havia adquirido a participação de um pouco mais de 2% em um grupo israelense de motores a jato, que também presta serviço às Forças Armadas de Israel, incluindo a manutenção de caças que são usados no conflito entre Israel e o Hamas. O fundo tem valor de 2 trilhões de dólares ao todo, e esse é o maior fundo do mundo todo. Ele investe receitas do Estado norueguês com a produção de petróleo e gás e também detém uma média de 1,5% de todas as ações listadas no mundo. Bom, e agora mudando para o cenário nacional, o presidente Lula deve anunciar hoje no Palácio do Planalto um pacote de medidas para ajudar empresas brasileiras prejudicadas pela tarifa de 50%. Essas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Entre as ações previstas nesse plano está uma linha de crédito de 30 bilhões de reais, ampliação de compras governamentais e prioridade para produtos com conteúdo nacional. Também haverá adiamento no pagamento de impostos daquelas empresas que foram afetadas e compras públicas de produtos perecíveis que ficarem encalhados. A sobretaxa imposta pelos Estados Unidos começou a valer no dia 6 de agosto e até o momento a negociação entre o Brasil e os Estados Unidos não avançaram. Lula afirma que não vai se humilhar para conversar com o governo de Donald Trump, que teria condicionado esse diálogo ao fim dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de estar envolvido nas tentativas de golpe de Estado. Sem esse acordo, o Brasil busca novos mercados e descarta medidas de reciprocidade contra os produtos estadunidenses. Bom, e já que eu citei essas tentativas de golpe de Estado, uma informação importante sobre isso. Dos mais de 1.400 presos no dia 8 de janeiro, o ápice dessas tentativas, e também de outros processos relacionados aos ataques à democracia, 141 permanecem na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar. Parte dessas pessoas está com tornozeleira eletrônica, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desse total que a gente falou, 112 já foram condenados
por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os outros 29 que estão presos têm prisão preventiva decretada e aguardam o julgamento, inclusive o general Walter Braga Neto, que é ex-ministro de Bolsonaro. Esses dados fazem parte de um levantamento feito pelo Supremo Tribunal Federal ontem, a pedido do portal G1. Bom, e para encerrar o nosso giro de notícias, temos uma péssima informação. Entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu o equivalente a 13% de todo o território nacional em áreas naturais. Isso representa uma área maior do que o total da Bolívia. Os dados são do MAP Biomas e mostram que a vegetação nativa, que antes cobria 80% do país nos anos 80, agora ocupa apenas 65%. O avanço da agropecuária é o principal responsável por isso, junto com eventos climáticos extremos. E nesse período aí de quase 40 anos, pastagens cresceram 68% e a agricultura mais que triplicou. A Amazônia perdeu 52 milhões de hectares e o Cerrado perdeu 40 milhões. Até o Pantanal sentiu o impacto e agora tem menos áreas alagadas. Especialistas alertam que nunca se ocupou tanto e tão rápido desde a colonização portuguesa no Brasil. A recomendação agora é tentar restaurar biomas degradados e tentar frear a ocupação de áreas ainda preservadas. Bom, agora a gente vai falar aqui da nossa cidade, Goiânia, e da educação aqui na capital. O prefeito, Sandro Mabel, ele pretende fazer uma medida aí diferente na educação. Ele já começou um processo de terceirização do ensino infantil. E o primeiro passo é o credenciamento de organizações da sociedade civil com experiência em educação e que devem gerir os centros municipais de educação infantil da cidade. Atualmente, a Rede Municipal de Educação engloba 146 unidades e contam com cerca de 30 mil crianças matriculadas. E segundo a Prefeitura, o objetivo dessa terceirização é reduzir drasticamente as filas de espera por vagas. Mas essa medida levanta preocupações, sobre o risco de precarização do serviço público e também de superlotação desse CMEIs. E para analisar essa situação, nós vamos conversar agora com a Priscila Ximenes, que é professora da Faculdade de Educação da UFG e que já aparece aqui de forma remota na nossa telinha. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Peço que antes de começar a senhora se descreva fisicamente para o nosso público cego de baixa visão. Olá, bom dia Camila, bom dia Diego, bom dia a todos que nos assistem. Eu sou uma mulher cis, de cor branca, cabelos castanhos, claros, longos. Estou aqui hoje usando um blazer marrom. E é uma alegria estar aqui com vocês, infelizmente debatendo um tema tão delicado, mas que necessário e urgente. Bom, professora, qual é a sua avaliação sobre essa medida? Sei que é um assunto complexo, mas para o nosso público entender, a avaliação da senhora como pesquisadora e professora da Faculdade de Educação, que forma muitos profissionais que vão trabalhar nessa área. A senhora acha que essa terceirização ela vai resolver esse problema da falta de vagas nos CMEIs? Então, Camila, esse é um tema delicado e nós recebemos ele com muita tristeza porque ele configura um retrocesso de lutas e conquistas históricas no campo da educação e principalmente da educação infantil. Eu sou pesquisadora, professora e estudiosa do campo da infância e da educação infantil e acredite, a passos lentos nós conseguimos algumas conquistas, sobretudo no cenário público, como a questão de 100% da educação infantil estar na pasta da educação, que é uma conquista para essa etapa. Entretanto, é necessário contextualizar para quem nos assiste uma análise crítica dessa portaria 350, de julho agora de 2025, em que a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia trata sobre a questão do credenciamento das OSCs, ou das Organizações da Sociedade Civil, para a gestão das unidades da educação infantil. Então, acho que, inicialmente, a gente precisa deixar claro
que todos nós, né, todos nós da área, especialistas da área, ou da comunidade civil, acho que é um consenso que nós somos favoráveis a ter vaga nas creches para todas as crianças. Então, os pais, as famílias querem e precisam que seus filhos estejam nas creches e escolas para garantir uma formação continuada, de qualidade, além deles poderem trabalhar para sustentar suas famílias. Então, inicialmente, quando nós nos posicionamos contrário a essa portaria, é importante dizer que nossa luta não ignore que a educação infantil pública em Goiânia vive em estado de calamidade, precisa, assim, de mudanças, de alterações, né? Só que essa portaria, terceirizar a educação infantil para as OSCs, não é uma solução. Professora, sim, claro. e por que não é uma solução? Explica para a gente por que os especialistas, o movimento que a senhora citou, têm se posicionado contra. Existe mesmo essa possibilidade que eu coloquei aqui no começo, de precarização do atendimento e também, muitas vezes, até de superlotação desses espaços? Sim, Camila, perfeito. Acho que a gente tem que partir primeiro do princípio que essa é uma ação inconstitucional. Ela fere os princípios da Constituição Federal, em que desresponsabiliza o Estado, né, da gestão, de gerir aí a educação infantil. Então, a gente parte primeiro, né, com base na Constituição Federal, mostrando que essa portaria expõe riscos à desresponsabilização do Estado, à privatização da gestão escolar, o comprometimento do princípio da gestão democrática. Então, a gente acredita que criar mais vagas a qual custo, né? Não é a qualquer custo. Então, a gente acha que essa priorização não é nem só de criar mais vagas, mas é abrir a educação pública para o mercado com dinheiro público da educação infantil. Isso se configura um risco, né? É importante quem nos assiste entender que essas parcerias com essas entidades privadas, né, pode causar, sim, a questão da precarização dessas escolas. Essa terceirização, colocar dinheiro público, né, sobre os interesses de instituições e organizações sociais privadas, traz o risco dessa precarização. Descompromete, né, o Estado, o princípio da universalidade do direito à educação, que representa uma forma de privatização indireta da gestão pública educacional. Professora, para a gente finalizar, temos pouquinho tempo, mas acho que a senhora consegue responder essa última questão. O que poderia ser feito? Poderiam ser criados novos CMEs, poderiam ser feitos concursos, né, para novos trabalhadores na educação infantil, para que houvesse um aumento de vagas e aí esse problema fosse pelo menos reduzido? Isso, nós defendemos a abertura de novos CMEs com 100% públicos, né, com concursos. Acreditamos que abrir contratos ou manter contratos é, de alguma forma, precarizar o trabalho educativo que ocorre dentro das instituições educativas. Além disso, é uma forma de precarização da profissão docente, né, de que eu trabalho lá nos cursos de formação de professores, e a cada ano, né, inúmeros formandos aí saem licenciados e esperam, almejam por formação e por concursos públicos para que possam atuar no seu trabalho. E houve uma audiência pública, acho que é importante mostrar isso, que está havendo algumas ações. Semana passada houve uma audiência pública na Faculdade de Educação, coordenada pela vereadora Cátia Maria, com a presença de alguns vereadores e de deputados. Eles protocolaram uma ação pedindo contra a terceirização dos CMEs, né? Pedindo para que essa ação pede para cancelar a portaria 350, acreditando que essa portaria representa uma forma de terceirização da educação infantil. E a nossa defesa por mais vagas é que haja mais instituições públicas com funcionários públicos e que a verba pública seja efetivamente aplicada em instituições 100% públicas. Bom, muito obrigada, professora. A gente, então, conversou com a professora da Faculdade de Educação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por dar essas informações. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom, e agora uma última informação nesse bloco. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anestesia na hora de fazer tatuagens. Confira mais informações agora.
As exceções são casos de procedimentos reparadores, desde que haja indicação médica. Além disso, esses procedimentos devem ser feitos em unidades de saúde bem equipadas, com condições de monitoramento contínuo e com uma equipe especializada. Mas antes de trazer mais detalhes sobre a notícia de hoje, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, eu sou uma mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados, na altura dos ombros. Voltando, a regra já está valendo em todo o país. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anestesia local ou geral antes de tatuagens, independente do tamanho ou da localização do corpo. E destaca que a anestesia é um procedimento que pode trazer riscos à saúde. Daí a importância de exames preparatórios, como de sangue, imagem e até eletrocardiograma. Com isso, apenas medicamentos anestésicos aplicados diretamente na pele estão liberados para serem utilizados na hora de fazer tatuagens. Volto com vocês no estúdio. Fica aí a orientação, então, por maior que seja a tatuagem, não dá para se anestesiar antes, só usar aquela pomadinha anestésica um pouco antes, né, do procedimento, porque a anestesia é uma coisa arriscada, tome cuidado aí na hora de qualquer procedimento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira e o tema agora é esse frio, né, inesperado aqui na nossa região. A cidade de Chapadão do Céu, que fica na região sul do estado, registrou a temperatura mais baixa do ano no estado, na madrugada de ontem. Segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, os termômetros marcaram 3,5 graus. Outras cidades que também tiveram baixas temperaturas em torno dos 3 graus foram Mineiros e Jataí, ambas na região sudoeste. Até então, o dia mais frio do ano tinha sido 31 de julho, quando se registrou 4,9 graus aqui no estado. A capital Goiânia tem uma temperatura aí também baixa, né? Durante a madrugada de terça foi registrado pelo menos 7 graus. Pela primeira vez no ano, a temperatura ficou abaixo dos 10 graus aqui na capital, segundo o Centro de Informações Meteorológicas. Também houve geada no estado, viu? Alguns municípios, como Rio Verde, na região sudoeste, e Porteirão, no sul do estado, foram atingidos pelo fenômeno meteorológico da geada. Mas é possível que esse frio já esteja passando, né? Até o final da semana as temperaturas devem aumentar em todo o estado e bem inusitado, né? Um frio em pleno agosto, quando a gente já está esperando aquele calorão. E então, ainda é bom manter os agasalhos fora de casa, fora do armário, mas daqui a pouquinho esse frio deve passar e as temperaturas voltam a subir. E uma dica importante para pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes. A vacinação contra o HPV foi prorrogada até dezembro desse ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Então, adolescentes de 15 a 19 anos devem receber uma dose da imunização. A estratégia é uma orientação do Ministério da Saúde e pretende resgatar adolescentes que não se vacinaram na idade adequada. A infecção pelo HPV é considerada a IST, infecção sexualmente transmissível, mais comum do mundo. E esse vírus pode causar desde verrugas genitais até casos mais graves, né, como, por exemplo, diversos tipos de câncer, como no ânus, pênis, vagina, garganta e colo de útero. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer, o HPV é responsável por 99% desses casos. Então, se você tem até 19 anos, entre 15 e 19 anos, não se vacinou, procure um posto de saúde, se vacine e evite, né, ser contaminado pelo HPV e, quem sabe, desenvolver esses tipos tão graves de câncer. E se você é adulto, não dá para se vacinar na rede pública de saúde, mas tem vacina na rede privada, se proteja e evite complicações. Bom, e no interior da Bahia, uma mulher ligou para a PM e simulou um pedido de pizza para denunciar a violência doméstica. Esse é um código cada vez mais usado por vítimas que estão sob a ameaça do agressor.
Entenda mais informações agora na matéria feita pela nossa parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública, a TV UESB. Para denunciar a violência doméstica que sofria, uma mulher encontrou uma maneira criativa e corajosa. Fingiu estar fazendo um pedido de pizza. A conversa que você vai ouvir agora aconteceu entre a vítima e um policial do Centro Integrado de Comunicações da Segurança Pública em Vitória da Conquista. Central de Polícias e Bombeiros, qual é a sua emergência? Eu gostaria de fazer um pedido de uma pizza. Tá passando o trote para a Polícia Militar? Não, eu gostaria de fazer um pedido de uma pizza. Qual é o seu nome? É que tá. A senhora está sendo ameaçada? Sim. Me passa o endereço, por gentileza. Rua. Qual é o bairro? Compreendi. Sua solicitação foi registrada e as devidas providências serão adotadas. A estratégia adotada pela vítima, aliada à escuta atenta do policial, resultou na prisão do ex-companheiro, acusado de ameaça e agressão física. De acordo com a delegada responsável pela Delegacia da Mulher, o suspeito está atualmente em liberdade provisória. A Polícia Militar esteve à casa dessa vítima. Esse agressor ele resistiu àquela abordagem, resistiu à prisão. Mesmo assim, foi conduzido, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de ameaça e aqui, na delegacia, a própria vítima relatou que há 2 dias ela teria sofrido a agressão física desse mesmo agressor. Não começa com a violência física, aquele ciclo da violência. Começa com uma ameaça, um xingamento, uma perseguição. Então é importante que para quebrar o ciclo da violência, a mulher no primeiro momento já registre a ocorrência e também suscite, peça a medida protetiva de urgência, que encaminhamos em até 48 horas. Bom, e essa imagem aqui é importante, né? O Disque 180 é um dos canais em que você, mulher, pode ligar, pode acessar para denunciar algum tipo de violência, além, claro, das delegacias da mulher, né, espalhadas aí por todo o país. Se você está sendo vítima de violência psicológica, sexual, patrimonial ou física, ligue para o 180 ou ligue para a polícia, faça uma denúncia e evite chegar a casos, tão graves como a gente tem visto nos últimos meses e anos, de agressões sérias e também de assassinato, de feminicídio de mulheres. Mas é com essa informação que a gente vai terminar o Conexões. Mas antes disso, claro, tem o nosso convite. Participa com a gente do nosso programa, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela, já está aqui, 629-9181-1406. É por ele que você conversa com a gente. Se já pegou o celular para tirar uma foto ou anotar o nosso número, aproveita e entra nas redes sociais, procura a gente nos perfis aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. A TV UFG está em todos esses lugares e sempre aberta a receber as suas sugestões e dicas também. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.